Acontece. Então vamos lá. Bora lá. Então, assim, Só repete o tema. vou repetir o tema, olha. Eclesiastes 3:1, o versículo. O tema é como aprender a ter mais foco em cada propósito, tá? E o primeiro ponto é ter foco é aprender a dizer não. Segundo ponto que a gente está aqui, ter foco é saber o que é prioridade no tempo presente. Então, o nosso maior nível de estresse é quando a gente começa uma coisa e não termina, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não dá certo, a gente se estressa. Se a gente trabalhar o dia todo, trabalhar muito, pega um dia que você trabalhou muito, 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 você não fica tão cansado como o dia que você começou um projeto novo e você não terminou, porque você não conseguiu ter foco. Você ficou pulando ali, fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, sem conseguir ter foco, e aí você E não se ir cobrando se cobrando. é horrível. Então você entra em um nível de estresse extremamente alto, extremamente alto. E a gente chega no final do dia com aquele sentimento de extremo fracasso, extrema decepção. E aí isso não acontece só em um dia, tem coisas que acontecem na vida da pessoa em um mês, em um ano, em uma década. Olha o nível de estresse. Porque muitas das vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E na verdade, a primeira lição uma grande lição que a gente tira aqui de Eclesiastes 3:1 é que há tempo para cada propósito e para cada coisa que a gente for fazer aqui na Terra. Mas a gente não pode tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Senão a gente vai entrar em um nível de estresse muito alto. Vamos falar sobre o digital? No digital, a gente tem que focar em quê? Aprender tráfego pago, aprender a modelar criativos e aprender a fechar vendas. Não adianta a gente tentar aprender outras coisas nesse momento que a gente tem que focar nessas três coisas que são mais importantes: aprender tráfego pago, aprender a modelar criativos e aprender a fechar vendas. Não adianta a gente querer estudar sobre vendas automáticas. Não adianta. A gente vai se estressar. Não adianta a gente querer estudar sobre pixel. A gente vai se estressar. Se a nosso objetivo de campanha é engajamento, não adianta a gente tentar é, estudar sobre reconhecimento. Não adianta, sabe? Não adianta a gente tentar ver vídeos no YouTube, vídeos aleatórios. Aí a gente esquece de focar naquilo que a gente tem que focar, tenta assistir um monte de coisas, estudar um monte de coisas ao mesmo tempo, e aí a gente entra num nível de estresse muito grande e acaba não focando em nada, em nada, em nada, em nada. Aí o que fica é aquele sentimento de frustração. Não adianta a gente querer vender todos os produtos ao mesmo tempo. A gente tem que focar em um, porque senão a gente entra num nível de estresse muito grande, porque o começar e não terminar causa uma confusão imensa na nossa cabeça. E muitas das vezes é o motivo de várias pessoas desistirem, sabe? Então a gente precisa aprender a ter foco, selecionando o que é prioridade. O que é prioridade para você? Vamos falar também que é o mais importante da nossa vida espiritual. O que é prioridade para você? É a oração? É a leitura da palavra? Porque às vezes você já leu muito a Bíblia durante a sua vida e tem que ler todos os dias, mas tem pessoas que leram muito a Bíblia durante a vida, já assim já estão com a Bíblia, a palavra gravada na mente. Mas às vezes o que está faltando é focar em oração para se aproximar mais de Deus, Se se relacionar. relacionar mais com Ele. Verdade. Às vezes a pessoa está precisando focar em escolher focar em um devocional no início do dia ali, para a pessoa já começar o dia, sabe, dominando tudo, se aproximando de Deus. E aí a gente
escolhe um momento durante o dia, durante o início do nosso dia, para a gente buscar a Deus. A gente separa um momento durante o dia para a gente trabalhar, para a gente focar no nosso trabalho, na nossa vida profissional, e um momento para a gente dar atenção à nossa família, aos nossos relacionamentos. A gente não pode tentar fazer isso tudo ao mesmo tempo. Você quer ver dar errado? Dar muito errado? Eu gosto muito de ler. Gente, eu sou, Maxwell sabe, eu sou apaixonado por ler livros. Só que eu tive muitos problemas em querer ler todos os livros ao mesmo tempo. A gente não absorve nada. E outra coisa, se eu estou aqui estudando sobre tráfego pago e eu pego um livro para ler aqui na minha mesa, eu não consigo focar nem no tráfego pago e nem na leitura do livro para minha vida espiritual. E nenhum dos dois. A nossa mente ela não consegue fazer isso, ela não consegue. Tá fazendo sentido isso para Até o vocês? ambiente vai importar nesse caso. Até o ambiente, eu não gosto de estudar livros aqui dentro do escritório. Não gosto. Eu estudo às vezes, mas eu não gosto. Aqui eu fico sendo bombardeado por dezenas e dezenas de estímulos. É o computador que toca notificação, sabe? É o ambiente, é tudo, tudo, tudo aqui. Então a gente precisa definir, focar em uma coisa. Senão a gente fica doido, a gente, sabe, entra num nível de estresse enorme, enorme. Quem aqui tenta fazer tudo ao mesmo tempo? Acho que todas as mulheres dessa aula. Mulher, ela é muito multitarefas, né? Mulher, assim, é uma coisa, assim, espetacular. Só que isso acaba, assim, É horrível, não é bom não. deixando a mulher em um nível de estresse tão alto, tão alto. Porque tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E tem coisas, gente, tem coisas que não tem como a gente excluir, que são coisas que a gente tem que fazer. Então, qual que é a sabedoria? Aonde que a sabedoria entra? A gente dividir o nosso dia. A gente ter uma rotina. Olha o que que a Jaque escreveu. Deixa eu ver. Me inscrevi em um monte de curso gratuito e não vou conseguir fazer até a data de término. Me falta foco. E sabe o que que vai acontecer? Eu vou até aproveitar para falar. Você vai se sentir frustrada. Ai, meu Deus, eu procrastino demais. Você vai se cobrar. Por quê? Porque você exagerou naquilo que você pode alcançar. E aí você fica com aquele sentimento de frustração o tempo inteiro. Aí dá ataque de ansiedade, eu tô falando nós aqui, usando o exemplo dela. Uhum. Ah, mas eu não sei porque que eu tô assim. São micros atitudes que a gente vai levando e não vai entendendo por que que a gente não consegue se sentir realizado. Às vezes tá tudo bem, mas a gente só vê o lado ruim É. por E- conta desse tipo de atitude. Maravilha. Maravilha. Bem, bom, boa colocação. E olha só, quanto mais, uma coisa que eu percebi, quanto mais condição financeira a gente tem, mais a gente quer adquirir as coisas, mais a gente quer comprar e mais a gente quer consumir. Quando a gente está quebrado financeiramente, quando eu estava quebrado financeiramente, a gente busca muitas coisas no YouTube, né, e tal, e a gente pensa que isso tá nos levando a algum lugar, mas na verdade está roubando o nosso foco, porque a gente sabe o que fazer, só que a gente quer soluções fáceis, a gente quer buscar várias coisas ao mesmo tempo. Então isso acontece também com quem estava quebrado, que no caso era eu na época, né? Que tentava aprender um monte de coisa ao mesmo tempo e acabava não aprendendo nada. E aí quando a gente melhora a nossa condição financeira, a gente tem o dinheiro ao nosso favor. Que hoje, gente, sinceramente, não faz muita diferença comprar um curso. Para a gente aqui, comprar um curso, e investir em uma ferramenta de automação, investir em uma mentoria. Assim, a gente tem que ter É educação como se fosse um financeira. escritório e não comprar papel, não, É, né? Isso exatamente. faz parte da nossa vida, gente. Exatamente. Então, desculpa, a gente, estou tossindo muito, tá? E água. Então, assim, é, faz parte, a gente tem que comprar curso. A gente tem que sempre estar aumentando o nosso conhecimento. Mas, se eu compro uma coisa, eu começo e eu não termino, eu vicio o meu cérebro a não terminar uma coisa que eu comecei.
Toda vez que você compra um curso e você não termina ele, você vicia o seu cérebro a repetir esse processo em todas as áreas da sua vida. Sabia disso? Em todas as áreas da sua vida. Então, o que que eu tenho feito ultimamente? Eu que sou um cara que começo as coisas e não termino. Eu tenho esse grande problema. Eu não compro mais livros agora sem antes ler o livro que eu estou lendo, sem terminar de ler esse livro. Eu não- Nem sequer aceito livros de pessoas, assim, amigos que querem me emprestar sem antes terminar o livro que eu estou lendo. Se eu achei um curso legal, isso daqui vai me ajudar no meu trabalho aqui, na minha empresa. Eu só começo ele, eu só vou abrir ele depois que eu tiver terminado o outro curso ou mentoria que eu comecei. Por que que eu faço isso? Nem por curiosidade a gente deve abrir, porque senão a gente está viciando o nosso cérebro a começar uma coisa e não terminar. Isso vai se repetir cada vez mais, nos mínimos detalhes. Até um PDF que você abre, um PDF da mentoria que você abre e você não termina, você estimula o seu cérebro a repetir esse Pois, processo. aula. Aulas que pega pela metade e quer ver o que está lá na frente, a curiosidade, ó, que não consegue aprender. Exatamente, a gente está viciando o nosso cérebro. Isso acontece com todas as pessoas, com todas as pessoas. Até na nossa vida espiritual, principalmente na nossa vida espiritual. É por isso que Jesus ele ensinou o Pai Nosso, né? O Pai Nosso ele é muito melhor do que orações repetidas, intermináveis, propósitos intermináveis, que a gente começa e não termina. É melhor um Pai Nosso todos os dias do que orações repetitivas, intermináveis ou propósitos que a gente começa e não termina. Jesus é muito sábio, não é, gente? Fala a verdade. Ele, ele mostrou para a gente o que a gente precisa, conhecendo as nossas limitações. E ali está completo. Está completo. Então, eu já fui também, por exemplo, na área espiritual, quantos livros eu comprei e não terminei de estudar? Quantos livros eu comprei e não terminei de estudar? De ler? Mas a gente tem que pegar e tem que fazer até o fim. Começou, tem que terminar. Como que a gente faz para fazer isso? A gente vamos evitar a deixar a nossa fila de espera muito longa, muito longa. Por exemplo, tem uma impressora aqui que eu acabei de imprimir umas coisas aqui da empresa. Se eu imprimir várias coisas e algumas coisas falharem, estou tentando imprimir várias coisas aqui, vários documentos. E eles falharam, vai causar uma fila imensa na minha impressora. E eu não vou conseguir imprimir outros documentos até que essa fila ela termine, até que esses documentos que estão na fila sejam imprimidos. E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que reprogramar a impressora. Porque esse monte de informação, esse monte de coisas que eu comecei a fazer e eu não terminei, ficou na fila, no seu subconsciente está lá, você não sabe, mas está lá. Você não sabe, mas está lá. Os cursos que você começou, os propósitos que você começou, os e-books que você começou, as aulas no YouTube que você não começou, tudo isso se formou uma fila no seu cérebro, assim como na impressora. E aí a gente fica travado. O que que eu faço aqui quando acontece isso na impressora? Eu vou lá e apago tudo, reseto. E aí começo a imprimir aquele documento importante novamente, que está como prioridade na minha vida ali, na minha empresa. E na nossa mente a gente tem que saber reprogramar também isso. E como que a gente faz isso? É Recomeçando, recomeçando. Aí você se tem que perdoando e recomeçando, senão vai a ansiedade, vai ficar Isto. doente. Se perdoando e recomeçando, senão a gente fica doente. Faz uma lista de tudo que você começou, faz uma lista. Escreve aí, ó, se você tiver um caderno, faz uma lista de tudo que você começou e não terminou.
E você vai fazer com calma. Eu não vou pedir isso para você fazer isso agora, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu não vou estimular vocês a fazerem isso agora, mas vocês vão fazer depois. Vocês vão escrever tudo que vocês começaram e não terminaram, e vocês vão escrever em outra página o que vocês precisam colocar como prioridade na vida de vocês e que vocês precisam começar e terminar. Então são duas páginas. E aí vocês vão pegar essa página que vocês começaram cursos e não terminaram, vídeos no YouTube que começaram e não terminaram, e-books que começaram e não terminaram, livros que começaram e não terminaram, e vocês vão rasgar essa página. Rasgar. E vai ficar com essa outra página onde tem as coisas importantes da vida de vocês que vocês precisam começar e terminar. Coloca da vida espiritual, coloca dos relacionamentos e coloca da vida profissional, da vida financeira. E recomeça. E não se culpe. Tem coisas que as meninas devem sentir, que eu já senti muito, sobre a minha filha. Hum, Às vezes a gente tá tão desesperado na procrastinação e no desespero da ansiedade, porque a gente não conseguiu terminar nada, que aí entra coisas da lista até da criança. Coisas que você queria ensinar e não conseguiu, exame que você queria marcar e não marcou, médico que você queria ver e não viu, um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa que parece que é fácil de resolver, é só você pegar um telefone e ligar, mas quando a gente está ansioso, é uma trava tão grande. O que o Danilo está falando está servindo tanto para mim, eu não sei se eu estou conseguindo expressar. Eu passei por uma fase assim que era difícil para mim pensar, tava um monte de fio desencapado. Então, organizar vai ajudar muito, vai ajudar muito. E parar de se cobrar, ah, não fez, tá bom, esquece. Faça agora o que você consegue. Porque Isso. depois de um mês, você vai se sentir mais aliviada, sabe? E aliviado, eu não sei quantos homens tem aqui na aula, mas é tão importante vocês fazerem isso para ajudar. Alguém se sente assim? Hoje, está sentindo isso hoje? Engolido pelas atividades que não conseguiu fazer? E se começa a pensar, parece que ninguém te entende. Exatamente. Vai, olha na Qify, veja a quantidade de cursos que você tem lá. Arquiva os que você não está vendo e deixa só lá o da mentoria. Arquiva. Porque senão toda vez que você entrar ali, é um estímulo. Sabe, eu comecei isso e não terminei. Eu estou falando de coisas que não são importantes, tá? Agora, coisas que são importantes, a gente, na verdade, a gente tem que deixar visualmente ali, exposto para a gente focar e terminar. Não tem como a gente arquivar um boleto, né? Não tem como, sabe? Tem coisas que não tem como a gente arquivar. Não tem como a gente arquivar o WhatsApp da escolinha da nossa filha. Mas a gente pode datar horários para a gente conseguir, para a gente estar entrando dentro desses grupos e olhando tudo que está escrito ali. Começar pelas pedras maiores, né? Exatamente, começa pelas pedras maiores. Tem vários escritores que falam o seguinte: quando você tem um problema grande e tem duas soluções, você vai pela solução mais fácil. Vai pela solução mais fácil. E quando você tem várias situações para resolver, você tem que ir na situação mais difícil de resolver. Mais difícil. Então vamos colocar isso em prática. Se você tem vários A problemas, câmera desligou, tá desligando desligou? sozinho. Hum. Se você tem vários problemas para resolver, pega os que são grandes, os que são prioridades na sua vida e encontra soluções fáceis. Encontra soluções fáceis para isso. Qual que é uma solução fácil para você estudar a mentoria? Focar no seu trabalho, na sua vida profissional.
é você estabelecer horários. Não precisa ser 1 hora, 2 horas. Estabelece 20, 30 minutos de estudo ali por dia. Estou falando de estudo, tá? Quem está trabalhando tem que aplicar, mas o estudo, buscar o conhecimento é importante. Então a gente busca o conhecimento e a gente aplica. Se a gente aplica sem buscar conhecimento, a gente aplica errado. Então, porque eu estou todo dia modelando criativo, eu estou todo dia subindo campanha, eu estou todo dia atendendo no WhatsApp, mas você está buscando conhecimento? A gente não pode parar de estudar. Todos os dias aqui eu estudo sobre tráfego pago. É 20 minutos, é 30 minutos, mas eu estudo sobre tráfego pago. É sua vida espiritual? Estabelece um horário de leitura todos os dias. Pode ser 15 minutos. Gente, se vocês fizerem 15 minutos por dia lendo a palavra de Deus ou lendo um livro, vocês estão na frente de muita, muita gente. Muita E gente. de vocês E de mesmo. vocês mesmos. Sabe por quê? Porque esse é o ativo mais valioso que existe hoje, é o foco. Para você é o foco. As pessoas não conseguem mais focar em ler 15 minutos. Não conseguem. Você não precisa ler 1 hora, 2 horas. Gente, o nosso problema é que a gente quer ler 2 horas, não consegue, gente. Até consegue, mas assim, é quando você vai criando hábitos, aí você vai chegando. Tem dias que eu passo 3 horas lendo, mas eu já criei um hábito. Mas quando eu tô fraquinho, no dia que eu tô fraquinho, eu lembro da minha meta, que é 15 minutos. E aí eu faço uma leitura de 15 minutos, ou 5 páginas ou 10 páginas, sabe? Então a gente vai obtendo conhecimento, a gente vai focando dessa forma, selecionando o que é prioridade, usando estratégias para a gente conseguir ter foco, que senão a gente não consegue. Tá fazendo sentido para vocês? Hum. Qual que é o segredo digital? Ter foco. Qualquer área da sua vida, espiritual, qualquer área da sua vida, é ter foco. É o foco que te vai te levar para um outro nível. É o foco. Por isso que a gente fala, começa o devocional pela manhã. Começa estudando pela manhã, já alimentando, ajustando a sua vida espiritual pela manhã. Isso vai fazer com que você tenha foco durante o dia em várias outras coisas, áreas da sua vida. E aí você precisa aprender a dizer não quando você está focado em algo. É pela manhã, é o devocional, não, eu não vou abrir, não vou entrar no Instagram. Eu não vou entrar no Facebook, eu não vou entrar no TikTok. Sabe por que você passa o dia mal, 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 na maioria das vezes? E a gente passa e acontece isso comigo muito, muito. Essa semana aconteceu. Quanto mais eu fico no Instagram, mais eu fico estressado. A gente dá uma desculpa. Ah, mas eu tô aqui pegando referências de coisas que, gente, que Não, eu. não tá. Não tá. Ah, Você não precisa de vídeos no YouTube. Você não precisa de insights no Instagram. E aqui eu vou falar mais sério agora, tá? Você não precisa de insights no Instagram. Não precisa estar vendo as estratégias de outras pessoas que estão vendendo no Instagram o tempo todo. Não precisa. Isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. eu posso indicar uma pregação para elas ouvirem? Aham. Deus vai te dar uma ideia. Ó a pregação que a Maxwell está indicando. Deus vai te dar uma ideia, da Camila Barros. Barros. Deus, Anota. Por Deus, favor, vocês precisam escutar essa mensagem. Eu já escutei ela umas 300 vezes, eu não tô brincando. Tem semana que eu escuto ela 2 vezes. você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? É, eu tenho amigos que gostam muito de falar de política e de guerras no Oriente Médio. O cara ficava me mandando um vídeo a cada 1 minuto e eu caindo naquela onda ali, debatendo e falando e dando minha opinião e bababá e não sei o quê. E eu com raiva. Mas eu parei para pensar assim, eu já tinha cortado futebol, né? E olha o efeito que trouxe para minha vida positivo. Quantos livros eu li depois que eu cortei o futebol? Isso, Camila Eu Barros. devo ter lido uns 30 livros depois que eu parei de assistir futebol. Eu falei, quer saber?
Eu não vou mais ver nenhum vídeo desse negócio, nem de política e nem de guerra no Oriente Médio. E não vou responder nenhum tipo mais de mensagem de nenhum amigo sobre isso. Não vou. Já tem uns 3 ou 4 meses que eu faço isso. E ó, gente, minha produtividade aumentou muito, 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 muito. Sabe por quê? São coisas que não são. São coisas importantes, gente, sabe? É importante. Política é importante. O que tá acontecendo no Oriente Médio é importante. Só que o que não é importante é a energia que a gente coloca nisso. Sendo que a gente não vai resolver esse problema. Não vai. Então, para que que a gente vai ficar o dia todo ali entregando o nosso ativo mais valioso, que é o tempo, que é o foco, para uma coisa que a gente não vai resolver? Para quê? Ao invés da gente estar estudando, da gente estar buscando mais de Deus, da gente estar orando a Deus, e isso são estímulos que roubam o nosso foco, que rouba a nossa atenção. E muitas das vezes a gente não sabe por que não está sendo produtivo, é por conta disso. É por conta disso. Se a gente olhar no nosso celular o tempo que a gente passa em redes sociais, vendo uma coisa ali, e o tanto que a gente está perdendo de crescer espiritualmente, profissionalmente, por conta que o nosso tempo, o nosso foco, ele está em redes sociais. Isso é extremamente sério, extremamente sério. Então a gente precisa filtrar. Tem coisas que são importantes, mas tem coisas que o tempo que a gente está disponibilizando para essas coisas não são importantes, não é importante. Não vai agregar nada em nossa vida. Não vai. Então você não precisa falar para o seu amigo que não é importante o assunto. Ele vai ficar com raiva de você. Mas você precisa falar, cara, eu não posso mais dar atenção para esse assunto o tempo todo, porque isso está roubando o meu tempo. E corta esse vínculo. Se a pessoa não entender, você justificou, você falou. Se ela não entender, ficar com raiva de você, beleza. Gente, é uma realidade. Tem pessoas que são viciadas em mandar vídeos no WhatsApp pra gente e mandar vídeos no Instagram ou no TikTok, não é verdade? E a gente, na maioria das vezes, fica viciado. Teve uma época que eu tava recebendo tanto vídeo que eu tava começando a ficar viciado também em mandar vídeo. É, tava ficando viciado em mandar vídeo também. E aí o tempo do Danilão aqui, que precisa estudar, que precisa se dedicar, que precisa crescer, tá tudo indo lá para esses vídeos aí. E a gente vai acostumando a nossa mente a ser dominada por Eu, por esses estímulos aí. eu também gosto de mandar vídeo. Eu mando até para vocês. Às Sabe, vezes. gente? Mas Vocês acham que isso é sério, isso que eu tô falando? seríssimo. Vocês Todo acham? mundo se Eu quero identifica. ver vocês escrevendo aí. Eu acho que até pra Liana já mandei vídeo. Tudo bem mandar um vídeo ou outro pra uma pessoa que você gosta, mas a gente tem que ter a dose das coisas, né? Isso é muito real. Você começa a ler aqui, ó. Aí você tá lá, recebe um monte de estímulo, tá pensando no vídeo que seu amigo mandou para você. A A notificação. notificação. Você sabia que o Facebook ele cresceu extraordinariamente por conta das notificações? Extraordinariamente por conta das notificações. Eles descobriram duas coisas. Primeiro, é muito fácil para as pessoas interagirem numa publicação quando elas têm que curtir. Curtir é muito fácil e muito rápido. É um estímulo muito fácil. Se Muito sente fácil. A participante. pessoa se sente participante. E depois eles descobriram uma coisa: marcar as pessoas na foto. Quando eles descobriram isso, aí as notificações, esse estímulo de notificação, entrou em um nível muito mais alto, porque quando você recebe uma notificação, você logo pensa: será que curtiram? Será que me marcaram em uma foto? Será que comentaram? É que foto? Que foto? Estão O falando que mal que de tá mim? aconteceu? Estão falando mal? Estão falando bem? E aí o nosso cérebro primitivo, ele vê isso como uma possível oportunidade ou uma possível ameaça. E aí a gente é forçado a pegar isso aqui, parar de ler isso daqui ou estudar o que a gente está estudando
e navegar nisso daqui. Quando a gente pensa que não, a gente passou 10, 15, 20 minutos aqui, aí volta para cá. Só que quando você volta para cá, lembra que eu falei que demora em torno de 90 minutos para a gente voltar a ter foco aqui. Aí, gente, a nossa impressora vira uma bagunça, vira uma bagunça, vira uma bagunça sem fim, sem fim. E a gente não sabe muitas das vezes por que que não está conseguindo começar uma coisa e terminar. Eu tirei todas as notificações do meu celular. Tirei, tá? Eu só deixo a da Quifi e a da Bripe e a da KidPay. Só essas notificações. O resto eu tirei. Entende? Porque quando toca aqui eu já sei que é uma venda, então eu não preciso abrir. Eu já sei. Só que quando toca uma notificação do Instagram, do TikTok ou do Facebook, eu não sei o que tá lá. E aí meu cérebro já quer correr lá para olhar. Entende? Então, gente, vamos lá, ó, vamos para o terceiro e último ponto aqui, porque essa aula eu acho que está ficando um pouco longa. Ter foco é não perder tempo com o que não importa. E eu já comecei até a falar sobre isso, né? Que são. Você está lendo a Bíblia, você está focado na Bíblia, para que que você vai para Facebook, para Instagram debater sobre temas bíblicos? Vai agregar alguma coisa? Não vai. Não vai. Você vai se estressar, você vai magoar as pessoas no Facebook. Eu era fanático em debates bíblicos no Facebook. Eu era. E quando eu não saía magoado, eu magoava as pessoas. Eu era, eu era chato, eu era grosso, eu era mal educado. E isso não é nada que Cristo nos ensinou, na verdade. Não é nada. Nada, nada. Se você não tem algo de bom para falar numa publicação, para que que você vai criticar? Para que que você vai dar a sua opinião, sabe, ali o tempo todo, muitas das vezes ofendendo uma pessoa, né? É, Então, assim, a gente tem que ter foco e não perder tempo e não perder tempo com coisas que não importam, que não vai agregar nada em nossa vida. Nada, nada, nada. Faz sentido isso para vocês? Ai, gente, e seu cérebro, o nosso cérebro, ele já sabe como é que sabota a gente. Ele já sabe, ele já te conhece. Ele já sabe como te sabotar. O algoritmo já sabe como te sabotar, como te fisgar. A rede social foi feita para isso, ela foi feita em laboratório, em laboratório. Os caras estudam, os caras estudam dia e noite sobre algoritmos, sobre comportamento do ser humano nas redes sociais, dia e noite. Então, nas redes sociais, ou você vai ser um usuário, de fato, um usuário, ou você vai ser um vendedor. Ou você vai ser uma pessoa saudável ou uma pessoa doente nas redes sociais. Porque o algoritmo, ele vai te fisgar, ele tá ali realmente para, sabe, nos pegar mesmo. E quanto mais viciado a gente ficar, mais produtos a gente compra dentro da plataforma, mais consumidor a gente vai ser. E os estímulos são justamente para isso. É para nos manter viciados. A televisão já fazia isso, com as propagandas, com tudo que passa ali, mas as redes sociais entrou com uma força muito maior. Tá na palma da mão, né? Tá na sua palma da mão. Hoje a distração tá na sua palma da mão. Nossa, que horror. É, pensa bem. O maior, hoje vamos falar assim, ó, o nosso maior sabotador tá na nossa mente. Só que ele tem um grande aliado que tá na nossa mão. Um grande aliado, um potencializador. Potencializador. Está na nossa mão. Se você não excluir isso daqui, você não vai prosperar. Se você não aprender a dominar isso daqui, você não vai prosperar. O que que a Bíblia diz? Domina a tua língua que você vai dominar todo o resto. Não é isso? É isso que a Bíblia fala. Quem controla a língua, controla todo o corpo. E ela é o órgão mais difícil de se controlar. É a língua. Ela é mais poderosa que uma faísca de fogo. Ela é mais poderosa, ela tem a capacidade de colocar fogo em grandes florestas e causar grandes incêndios,
né? Tem, tem a probabilidade, tem o efeito de destruir vidas, de destruir a nossa vida, a língua, o que a Bíblia fala sobre a língua. E assim, falando sobre o nosso trabalho no digital, o celular e o nosso vício em redes sociais têm o potencial de destruir todos os nossos sonhos profissionais. Tem. E acredite, isso daqui rouba o nosso tempo o tempo todo, tira o nosso foco o tempo todo. Então você tem que aprender a dominar esse negócio aqui, a dominar. Não vai ser todos os dias que você vai dominar, porque você não vai conseguir dominar isso todos os dias, não vai. Mas você vai aprendendo a criar defesas para você escapar dos estímulos, tirando notificações, excluindo redes sociais que você não precisa utilizar. Eu não trabalho no TikTok. Para que que eu tenho que usar o TikTok? Tinha 2 semanas que estava excluído. Ontem eu baixei o bendito TikTok. Vou excluir de novo. Vou excluir de novo. Você vê como é que o estímulo é tão forte? Vou excluir de novo. Eu não trabalho lá. Não trabalho lá. Agora, se eu for trabalhar lá, eu tenho que começar E, a. e você sabe qual é o problema? Além da gente ter as notificações de gente que a gente não conhece, de coisas que a gente não se identifica, mas tá Hum. vendo? É que quando a gente tem uma rede social, a gente acaba se apaixonando pelas pessoas que estão ali, no bom sentido. É como se a pessoa fizesse falta no teu dia. E você vê o perigo disso, que aí você vai lá ver a pessoa que você gosta, daqui a pouco você tá vendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o que você foi ver. Então, na nossa, gente, é muito difícil dominar. Se comparando, É exatamente. perigoso. Exatamente. Eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, eu não tô aprendendo nada com esses vídeos, mano. Eu tô ficando só estressado, ansioso, sabe? Não, cara, Eu tô ainda ele falando nada, assim. eu Pensei que tava falo, gostando, cara. sabe? Não, mano, isso daí é retirando o nosso foco, é retirando, focar, colocar energia aqui no que tá funcionando. E você pode notar que a maioria das pessoas que ficam o dia todo ali recebendo estímulos. Pensa que tá, não, mas eu estou obtendo conhecimento, eu estou entendendo sobre escatologia, eu estou entendendo sobre geopolítica, eu estou entendendo sobre economia. Não tá merda nenhuma, Não tá não mesmo? tá nada, nada. Não tá, gente. É a realidade, não tá, porque o seu cérebro ele não consegue capturar isso, ele não consegue. Existe um conceito 80-20. 80-20, que a gente não consegue absorver muito daquilo que a gente. 80% do que você estuda, você não consegue absorver. E 80% do que você estuda, 20% vai ser os seus resultados. Sabe? Assim, 20% do que você tem, do que você estuda, somente 20% vai te trazer resultado. Então, assim, o que você absolve, a maioria não vai agregar em nada em sua vida, por mais que seja importante, porque o seu cérebro, ele não consegue processar todos esses estímulos ao mesmo tempo, ele não consegue. Ele não consegue. Esse computador aqui, ó, quem entende um pouco de informática vai sacar o que eu estou falando. O computador ele tem vários programas abertos aqui agora. Tem a câmera, tem o áudio, tem o OBS, tem o Zoom, tem o WhatsApp, tem o Google. Nem o computador consegue processar isso tudo ao mesmo tempo, sabia disso? Que ele alterna em uma velocidade muito grande, né? Então ele fica alternando de um programa para o outro ao mesmo tempo para ele conseguir manter tudo funcionando, né? Então ele consegue alternar. Por isso que parece que funciona tudo ao mesmo tempo, porque a máquina é muito rápida, mas nem ela consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Imagina o nosso cérebro. É estudando, é vendo vídeos, é lendo a palavra de Deus, é se relacionando com as pessoas, é sonhando, é tendo ideias, tudo ao mesmo tempo desorganizado. Aonde que vai dar isso? Lugar nenhum, tá? Lugar nenhum. Vamos partir para o final, porque acho que já tem mais de uma hora, né? O importante é o conteúdo, eu tô tranquilo.
Gente, eu acho que essa é uma das aulas mais importantes, assim, um dos momentos mais importantes aqui pra gente, tá? É, não, não para, não deixa de dar os coraçãozinhos lá no story da mentora, não. Mas até pra isso tem momentos. Até pra isso tem momentos. Você pode escolher um dia. Por exemplo, a Maxwell posta todos os stories dela lá. No final do dia vai estar tudo lá. Você pode ir lá no final do dia e curtir tudo. Você pode ir lá no final do dia e observar o perfil das pessoas que trabalham no seu nicho para você pegar ideias ali também. Faz por volta de meio-dia, que se for no final do dia você vai ficar sem dormir, que eu sou muito acelerado. Sabe, a gente tem que ter esse controle, tem que ter. Ai, ai. Senão, Pior que é. lembra que eu falei que a gente tem que aprender a dizer não? Se você tá vendo que você tem um amigo que ele fica postando coisas ali o tempo todo que roubam sua atenção, limita a pessoa, limita o conteúdo dela. Eu faço isso. Eu Nossa, passo eu mesmo. silencio todo Faço, mundo. silencio. Da mentoria, de tudo, não Sabe? interessa de onde que é, eu posso amar a pessoa. Eu silencio. Eu amava a página Notícias de Israel, eu amava. Eu silenciei, Não paro infelizmente. de seguir, é falta de educação, Não né? paro de seguir, porque Às vezes quando a eu pessoa quiser, conhece você, né? é eu quem tenho que ter o domínio. Então é eu quem tenho que ir lá na página e olhar, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender a dizer não. Ter foco é aprender a dizer não. Ter foco é assumir o protagonismo ali, né? O controle da nossa vida. Isso aí. E a gente vai fazendo isso com microatitudes. Não dá para fazer tudo de uma vez, não dá para arrumar uma bagunça de uma fila imensa de coisas que estão acumuladas na nossa mente, de hábitos, de estímulos que estão ali durante 5, 10 anos. A gente está conectado em Facebook, Instagram e tudo mais. Gente, eu acho que já tem uns 15 anos ou mais. Então, olha a bagunça. Olha o que já foi moldado na nossa mente e a gente nem percebe. Nem percebe, tá? Então, quem está faturando, quem está aí tendo foco, quem está conseguindo se desenvolver, pode ter certeza que a pessoa está abrindo mão de alguma coisa. Uma coisa que foi exterminada dos nossos dias, talvez você possa levantar o braço e mostrar. Relógio de pulso. A gente não tem um relógio de pulso. A gente finge que vai ver a hora no telefone. Quando vai ver, já tá dentro do Instagram. Quando Hum. foi ver a hora, só pelo fato de pegar para ver o horário, já sobe para cima, desbloqueia a tela. É. Eu comprei um relógio desse da Apple, paguei caro. O negócio, ao invés de me ajudar, me causa mais ansiedade, mais estímulos. Porque é batimento cardíaco, é notificação, é mensagem de WhatsApp, é tudo que aparece ali. Dá para tirar até foto. Ah, mas beleza, é um aparelho maravilhoso, ótimo. É, você vai fazer uma corrida, é bom. Mas no Você seu, vai viajar, mas no pulso de um cara ansioso, de um cara, não me considero ansioso hoje, mas eu mas tenho, fica se eu deixar. fico ansioso às vezes. Então, assim, é, um cara como eu não pode ter esses estímulos aí o tempo todo. Não pode. Senão eu não consigo focar, eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Isso aí. Tá bom, gente? Então faz sentido para vocês, recapitulando, aqui, ó. É, a gente falou sobre Eclesiastes 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas e para cada propósito debaixo do céu. O tema é como aprender a ter mais foco em cada propósito. O tema. Primeiro, a gente aprendeu que a gente precisa dizer não para ter foco. Dizer não. Dizer não o tempo todo. Segundo, a gente aprendeu que ter foco é saber o que é prioridade no nosso tempo presente, no nosso momento, aquilo que vai agregar na nossa vida. A gente precisa selecionar o que é importante na nossa vida e dizer não para o que não é importante. Três, a gente aprendeu que ter foco é não perder tempo com coisas que não importam.
Eu vou até, eu vou até renomear isso daqui, ó, o terceiro. Não é coisas que não importam, porque tem coisas que importam, tá? Que a gente tá vendo. Olha só os comentários. Meu Deixa eu Deus. renomear aqui, ó. Ter foco é não. Vixe. Eu tenho que renomear isso daqui, porque tem coisas que importam, tá? Tem notícias que importam e tal. Não, vou deixar assim mesmo, vou ser radical logo de uma vez. Vamos ser radical. Com foco a gente tem que ser radical. Então, ter foco é não perder tempo com o que não importa. Dá para identificar o que não importa, Dá Gi. para identificar o que não importa, tá? Então, ó, esse ponto 3 é diferente do ponto 2 aqui. Porque no ponto 2 a gente aprende a identificar as prioridades na nossa vida e no 3 a gente aprende a dar importância ao que realmente importa. Hum. Tem um comentário da Kimberly, que eu sei exatamente por que que ela fica na Shopee. Eu acho que a gente vai marcar mais para falar sobre isso, tá? Tem assunto, nossa, sobre Nossa, criação de filhos. Gente, sobre criação de filhos. As pessoas hoje não têm ideia, não têm ideia do que o algoritmo está fazendo com as crianças. Não tem ideia. Não tem ideia. E o preço a ser pago no futuro vai ser alto, altíssimo. E quem vai pagar esse preço é a própria criança que vai se tornar um adulto e os próprios pais que vão pagar esse preço. e os filhos deles, né? E os filhos deles, as próximas gerações. A gente, assim, gente, não é para ser radical, mas tem coisas que a gente não pode nem ficar falando em redes sociais, mas o que o algoritmo quer fazer com as pessoas é assustador. Tem coisas muito, sabe, profundas aí por trás disso. Tem temas muito polêmicos, tem muita conspiração, sabe? E o que vai determinar quem vai ser substituído ou não pelos robôs vai ser o nosso foco, a nossa capacidade de ter foco no futuro. Vai ser. E aí a gente se pergunta, e se o nosso filho, a nossa filha não aprende a ter foco na infância, o que será dela depois? Como que ela vai se encaixar no mercado? Porque o algoritmo quer, sabe, nos levar ao vício mesmo, ao vício, ao vício. Então vamos abordar mais esses temas depois, tá? Acho que é Sim. muito importante, eu acho que vai ser muito produtivo na nossa vida e na vida de vocês também. A gente pode criar vários mecanismos para a gente se proteger disso, várias estratégias para a gente se proteger disso, ser mais produtivos, conseguir ter mais foco e prosperar sem se viciar com o algoritmo, tá? Amém, gente? Que Deus possa nos dar a direção, né? Que Ele possa nos dar sabedoria, nos ajudar a ter foco, começando pela palavra dele, começando na nossa vida espiritual, no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa vida profissional, que possamos ser pessoas saudáveis, criaturas feitas para viver não na ansiedade, mas viver com foco, com objetivo, com qualidade de vida, com saúde emocional, com saúde espiritual, que possamos ser criaturas, filhos de Deus, que comecem uma coisa e terminam, que possamos ter foco para ajudar nossos filhos, para educar nossos filhos, para prosperar na nossa área financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Então vamos orar a Deus essa manhã pedindo a Deus para nos dar foco em todas essas áreas, para que Ele possa desviar da nossa vida e nos ajudar a se desviar de todos os estímulos negativos que vêm para destruir a nossa vida. Antigamente a gente orava para Deus nos livrar do pecado, né? Assim, hoje a gente tem que orar mais
mais personalizado. Orar para Deus nos desviar dos estímulos das redes sociais, do celular, do próprio celular mesmo, para a gente conseguir ter mais foco, O Espírito sabe? Santo, ele, Pedir ao, ele Es- avisa. pedir ao Espírito Santo para nos avisar, para nos dar discernimento, para nos alertar. E o Espírito Santo, ele nos avisa. Você crê nisso, que o Espírito Santo ele pode te alertar? E falar assim, ô Eliana, ô Viviane, toma cuidado, ó, isso daí é uma armadilha. Não é assim que ele faz contra o pecado, ele não nos alerta contra o pecado. E as notificações, esse vício todo em celular, pode não ser assim uma coisa, Essa aula pode ser um aviso e com certeza é. sabe, mas é prejudicial para a nossa saúde, vai nos fazer mal. E tudo que faz mal ao templo do Espírito Santo, ele vai nos alertar. Sim. E principalmente depois que a gente passar a ter essa consciência. Passar a ter essa consciência. É orar todos os dias. Deus, me ajuda a desviar de tudo aquilo que me causa vício, ansiedade, tudo isso. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de recomeçar novamente. Por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos meditando na tua palavra. Muito obrigado por alertar o nosso coração essa manhã, por nos mostrar as armadilhas desse mundo, as coisas que estão contaminando o nosso coração, contaminando a nossa mente, causando bagunça, causando ansiedade, causando estresse, causando incapacidade, frustração, aquele sentimento horrível de começar uma coisa e não terminar. Muito obrigado, Senhor, por nos alertar e nos mostrar o remédio para curar essas coisas na nossa vida, para corrigir isso na nossa vida. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que a partir de hoje, desse momento, comece a nos alertar, comece a nos mostrar as armadilhas desse mundo, as armadilhas digitais, as armadilhas que a tecnologia ela vem trazendo para a nossa vida, mesmo que estejam coisas que são boas para a nossa vida, que melhoram muito a sociedade, melhoram muito o mundo, mas a gente sabe que tem muita coisa que está prejudicando a nossa saúde emocional, espiritual, os nossos relacionamentos, o nosso crescimento, a nossa vida profissional. A gente sabe que tem coisas que a gente precisa excluir, que a gente precisa aprender a dizer não e a gente precisa da ajuda do Teu Espírito Santo. A gente precisa que o Teu Espírito Santo nos ajude a todo momento, a nos afastar de tudo aquilo que vai prejudicar a nossa vida, que vai causar confusão na nossa vida, ansiedade. A gente precisa ter foco na tua palavra, foco nos nossos relacionamentos, foco na nossa vida profissional e na nossa vida financeira. Eu creio que a partir de hoje, o Senhor está nos dando uma nova visão sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor e que o Teu Espírito Santo vai ser o nosso maior aliado, o nosso maior aliado para vencer essas batalhas e prosperar em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus, nós pedimos. Nessa manhã, eu acho que a coisa mais importante, Senhor, mais importante, nessa manhã, é o que foi dito aqui no final, que o Teu Espírito Santo é o nosso maior auxiliador e o nosso maior ajudador para combatermos e para entrarmos nessa batalha que não vai ser fácil, não vai ser, que vai ser muito difícil, mas nós vamos conseguir vencer essa batalha. Nós vamos conseguir ser diferentes no meio dessa geração e ajudar outras pessoas a serem diferentes também. No nome de Jesus nós te pedimos nesta manhã, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Eu acho que isso foi, ó, um start na nossa vida hoje, tá? Tenho certeza, tenho certeza, tenho certeza. Vai estar salva essa aula. Vai estar salva. Então Deus abençoe a vida de vocês, pessoal. Amém. Até amanhã, viu? Olha, olha, amanhã é o penúltimo dia. Segunda-feira é o último.
O último dessa primeira edição, digamos assim. A gente vai emendar outra logo logo. Tá bom? Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.